Sabemos que as estatísticas apontavam para um ano de grandes dificuldades, em todas as áreas e em todos os aspectos. Mas Deus foi bom, maravilhoso, piedoso, que nós, a Igreja do Senhor, sobrevivemos e vencemos, né? Até aqui, como diz o irmão Zimiani, texto de 1 Samuel 7:12, onde ali os filisteus são derrotados por uma ação tremendamente de Deus, onde ali Deus manda uma trovoada e aterra ali os filisteus. E ali Samuel, ele tomou uma pedra e colocou entre Sem e Mispá e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Palavra Ebenezer quer dizer pedra de ajuda, quer dizer um memorial que foi levantado para saber que Deus tinha-os abençoado poderosamente. Eu posso usar essa palavra também como um marco para a minha vida nesta noite. Até aqui tem nos abençoado o Senhor. Um finalzinho de ano um pouco de preocupações, de correria. Muitas coisas aconteceram nesses últimos 4 meses, mas Deus agiu de uma forma tremenda e poderosa. E hoje já estamos totalmente aí com as rédeas nas mãos novamente, podendo caminhar, trilhar os caminhos do Senhor. O texto que Deus colocou em meu coração está no Salmo de número 92. Se você quiser acompanhá-lo, um salmo que fala de render graças ao nosso Deus, pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua misericórdia. A Bíblia diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, porque tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundo são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Eu fiquei meditando nesse último versículo, o versículo de número 6, onde diz: o homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. A palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele consegue entender as coisas de Deus. E quando eu olho aqui essas duas qualidades de pessoa, o nécio e o insensato, se nós pegarmos a tradução, o nécio é aquela pessoa estúpida, aquela pessoa ignorante, incapaz, que não tem competência. E o insensato é aquele que não anda conforme o senso. Quer dizer, ele não anda segundo a razão. Ele vive como um doido, um delirante. A melhor coisa que pode existir na vida de uma pessoa
é um coração grato? Eu coloquei umas palavras aqui para nós entendermos que é muito doloroso ser tratado com ingratidão. Você continuaria abençoando a vida de alguém ou prestando-lhes favores, benefícios, para uma pessoa ingrata? E aí eu fico olhando para Deus. Quando eu olho para as pessoas, eu penso que uma pessoa ingrata, ela nunca se satisfaz. Nada está bom. Interessante observar que a ingratidão começou lá no Jardim do Éden, quando deixaram de apreciar as inúmeras árvores frutíferas que Deus havia plantado, e a sentença de Deus que delas poderiam comer livremente. Deixaram as inúmeras árvores para comer da árvore proibida. Ao invés de se deliciarem com tudo que Deus havia proporcionado, mostraram a sua insatisfação. E desde então, parece que o ser humano não tem aprendido e continua com um coração ingrato. O próprio Jesus enfrentou a ingratidão. A ingratidão faz nós nos esquecermos das bênçãos de Deus, das obras que Ele tem realizado a nosso favor. E a ingratidão torna-se mais evidente quando surgem problemas, dificuldades, lutas. Parece que nos esquecemos de todo o poder manifesto de Deus sobre as nossas vidas, para que até o presente do momento da luta, da dificuldade, e ao invés de lembrarmos e nos fortalecermos para continuarmos vencedores, não, enchemos nossos corações de tristezas, murmurações, desesperos, angústias, e alguns até chegam a se expressar dizendo: Deus se esqueceu de mim, ou Deus não me ama mais. Gratidão, irmãos, é uma emoção que envolve um sentimento de dívida, que vem acompanhado de um desejo ardente de retribuirmos aquela pessoa que nos prestou um benefício. Aqui no caso, vamos falar de Deus. Uma emoção, um sentimento de dívidas. Nos sentirmos devedores, porque retribuir com igualdade o que Deus fez por nós, seria impossível. Por isso o salmista Davi, no Salmo de número 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa os nossos pecados, sara as nossas iniquidades, que redime a nossa vida da perdição e que nos coroa de benignidade e de verdade, que enche a nossa boca de bens.
Por isso que o salmista no Salmo 92, ele diz que é bom render graças a Deus, louvar a Deus, cantar louvores, de manhã anunciar a benignidade, às noites a tua fidelidade, usando instrumentos que são usados para o louvor, porque Deus nos alegra com os seus feitos. Mas vamos olhar para aquilo que é fato na ação de graças. Está falando de algo que fazemos não para pagamento, mas para demonstração de gratidão. E eu classifiquei aqui algumas coisas. Como posso manifestar a minha gratidão a Deus? Porque blá 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 é muito fácil, né? Mas Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. É como aquele marido que olha para sua esposa e distribui inúmeras palavras carinhosas, amorosas, mas virando-lhes a costa está lá caçando outra, ou vice-versa. Mas essa ação de graças, como forma de agradecimento a Deus. Eu gosto muito do salmista também, quando ele diz que se nós fôssemos dar a Deus o resgate da nossa alma, os nossos recursos se esgotariam antes. Então eu aproveitei uma oportunidade esses dias e eu ministrava ali uma palavra dizendo para que nós, queridos, devemos ser as melhores pessoas que pudermos, mas isso ainda não compra a nossa salvação. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz, né? Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna aos pobres, mas se eu não tivesse a caridade, o amor de Deus na minha vida, nada seria. Se eu não tivesse o amor de Deus derramado em meu coração. E o que é o amor de Deus derramado em meu coração? É Jesus. Jesus é a única solução de Deus para o problema do homem que é pecador. Somente por meio dele nós podemos conhecer a Deus, gozar de comunhão com ele, sermos libertos do pecado e libertos da condenação da segunda morte, a separação eterna de Deus, somente por Ele e por meio dele. E aí eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 coisinhas que Deus espera de nós como forma de gratidão. Primeiro é o temor a Deus. Porque as atitudes de alguém que teme a Deus são atitudes de quem ama a Deus acima de qualquer coisa. Quando eu leio em Gênesis capítulo 22, versículo 12, ali está um cenário em que Abraão está ali prestes a imolar o seu filho, o seu único filho, em obediência àquilo que Deus havia lhe ordenado. E no versículo 12, bradou-lhe o anjo dizendo a Abraão: não estenda a mão sobre o moço, não lhe faça nada,
porque agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. O que o temor a Deus aplicado na vida de uma pessoa produz? O leva a entender que Deus está acima de tudo, que Deus está acima de todos, que Deus deve ser amado e honrado acima de qualquer coisa, mais do que o chocolate, mais do que a Coca-Cola, mais do que o sexo, mais do que qualquer coisa. Amar a Deus acima de qualquer coisa não ocorre na vida de uma pessoa que não tem o temor de Deus. Então eu manifesto gratidão a Deus quando eu temo a Ele. E temer a Deus é um sentimento que vai além de uma emoção. É um sentimento que produz ações práticas diante de Deus. Temor a Deus faz com que a pessoa apresenta aquilo que ele tem de melhor. Ações e práticas sérias no seu relacionamento com Deus. Amando a Deus acima de qualquer coisa. Você não substitui as prioridades de Deus. As prioridades de Deus na vida de alguém que teme a Deus, elas são obedecidas e cumpridas ao pé da letra. E quais são as prioridades de Deus? Primeiro, vida espiritual. Eu e Deus. Muitas pessoas estão preocupadas com aquilo que vai fazer para manifestar gratidão a Deus. Mas você só faz quando você tem esse sentimento. As obras feitas sem Deus, ainda que elas sejam boas, elas não têm valor. Porque elas não são feitas em Deus. Por isso que nós vemos aí muitas pessoas praticando ações de graças. Em toda a casa, em toda a família, acontece essa reunião e eles também usam o termo ações de graças. Ações de graças. Mas eu quero pensar um pouquinho com vocês. Vamos pensar seriamente nisso. O que vem primeiro, o que eu faço ou o que eu sou? O que eu sou fala do meu caráter. O que eu faço é as obras que demonstram o meu caráter. Então, quando Deus olha para nós, Ele não olha nós por aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque só fazemos de acordo com aquilo que somos. É por isso que Jesus diz lá no capítulo 7 de Mateus, que muitos chegarão diante dele naquele dia e diz: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, Senhor, em teu nome não fizemos maravilhas, Senhor, em teu nome tantas coisas fizemos. E ele lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então o mais importante não é o que fazemos, é o que somos para Deus. Vida espiritual. Você é a pessoa que nasceu para ser?
Ou você está sendo manipulado por Satanás, ou manipulado por outras pessoas, para que você não seja a pessoa que Deus quer que você seja? Então, como eu posso manifestar gratidão a Deus? Temendo a Ele. Um sentimento de reverência, um sentimento que me leva a ações práticas e sérias no meu relacionamento com Deus. Se eu levo um relacionamento sério com Deus, eu não me ausento da presença de Deus por nada. Eu não substituo. As pessoas estão aí, quando ouve a palavra adultério na Bíblia, já pensam logo numa traição, numa infidelidade conjugal. Mas adultério não é só isso. O que é adulterar? Adulterar é colocar uma coisa no lugar da outra. É quando você tira a peça de um carro que é original e coloca uma paralela, você está adulterando aquele motor. Quando eu deixo de fazer coisas para Deus, para fazer para mim, eu estou invertendo a ordem das prioridades. Então Deus sempre em primeiro lugar, mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer coisa. Eu estava aconselhando um casal esses dias, e ele me perguntou, me interrogou, e dizendo, ele é solteiro, mas ele disse, mas e aquele casal de novos que casam 2, 3 anos e não dá certo e precisam se divorciar? Como que é então essa pessoa vai ter que viver sem o prazer conjugal para o resto da vida? Eu disse, tem uma liberdade aqui, e é a liberdade de escolha. Ou eu obedeço o que a Bíblia me ensina, pelo meu temor a Deus, ou eu então deixo de lado aquilo que é de Deus. Porque se eu não amar a Deus acima de qualquer coisa, mais do que uma família, mais do que uma vida conjugal, mais do que uma vida sexual, se eu não poder controlar os meus desejos para obedecer a Cristo, então eu não temo a Deus. E aí a coisa vai se alargando e complicando ainda mais. Hoje as pessoas preferem entrar na gandaia do que praticar a castidade por causa do seu temor a Deus. Por isso que eu disse que Deus deve ser amado acima do que qualquer coisa, mais do que o chocolate, mais do que a Coca-Cola, mais do que a vida sexual, mais do que aquela mulher que você ama, mais do que aquele homem que você ama, mais do que qualquer coisa. Porque se ele não ocupar o primeiro lugar da sua vida, tudo o que faz vai desmoronar. A Bíblia não manda nós construir edifícios sobre rocha. Ele fala para nós não construir a nossa casa sobre a areia, não. Porque sopram ventos, correm rios, combatem aquela casa e ela cai. Então vamos edificar a nossa casa sobre rocha. E como é que eu solidifico a minha casa sobre rocha? Temendo a Deus. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram rios, sopraram ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque está edificada sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. É ouvir e praticar a palavra. Em segundo lugar, eu coloquei aqui
A segunda forma de prestarmos graças a Deus é sendo homens de verdade. Aquele é homem de verdade, tem 2 mulheres, 3 mulheres. Não, não é esse homem da verdade que eu estou dizendo. Homem de verdade, não hipócrita, que está liberto da hipocrisia, não hipócritas. E o que é uma pessoa que não é hipócrita? É uma pessoa transparente, que você consegue enxergá-lo por completo. É aquela pessoa que apresenta a sua realidade interior com fidelidade. Isso é ser homem de verdade. Quando eu uso a palavra homem, eu estou me referindo a pessoas, homem e mulher, sendo pessoas de verdade, não hipócritas. Jesus enfrentou um grupo de pessoas chamado fariseus e saduceus. E quando começa o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus fala que falou para a multidão e também para os seus discípulos que na cadeira de Moisés estavam sentados os escribas e os fariseus. Mas olha o que Jesus diz: observem, pois, e praticam tudo aquilo que eles vos ensinarem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Hipócritas. E lá no versículo mais à frente, no versículo 27, Jesus os adverte severamente, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. O homem fingido, que não apresenta a sua realidade interior, não é transparente, uma hora a máscara cai. Mas Deus espera que nós sejamos assim. Lembra do capítulo 3 de Daniel? Onde ali Nabucodonosor, ele constrói uma estátua de 60 côvados, 6 côvados era a sua largura, e ele decretou que ao toque da trombeta, da gaita, do pífaro, todos deveriam se curvar e adorar prostrados a imagem que ele tinha construído. Mas aqueles 3 moços, companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes babilônicos que foram postos naqueles homens que eram da raça da nação judaica, eles não se curvaram. Mas aí Nabucodonosor, vou dar mais uma chance para vocês. E lá no versículo 28, falou-lhes Nabucodonosor e diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Antes, no versículo 14, ele diz: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem a meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Agora vai aí mais uma chance, estejam preparados, porque senão vocês serão lançados no fogo. Olha que interessante, no forno de fogo ardente. E eu quero ver quem é o Deus que poderá livrar vocês. Olha que palavra linda de uma pessoa, homem de verdade.
Eles disseram, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se Deus não quiser nos livrar, fique sabendo, nós não iremos adorar a estátua de ouro que levantaste. Olha que interessante. Nós servimos um Deus, Nabucodonosor, que pode nos livrar. Querendo assim dizer, nós somos servos de Deus. Nós não cedemos mediante pressões. Nós não cedemos perante ameaças. Pode nos lançar. Deus pode nos livrar. Mas se Ele nos livrar, fique sabendo, nós não iremos adorar a estátua que tu criaste. Isto é homem de verdade. Pode-se assim dizer que é esse tipo de pessoa que vai morar no céu. O Salmo de número 15 fala do verdadeiro cidadão do céu. E o salmista começa dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí ele diz sobre o homem de verdade, o verdadeiro cidadão do céu, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O que é limpo de mãos e puro de coração, que fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, que não faz mal ao seu próximo, que não aceita afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo, quer dizer, a cujos olhos malvados é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, ele não muda, ele paga o preço, mas ele não cede, ele não mente para escapar do problema, da dificuldade, porque ele é da verdade. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, que não recebe subornos contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Salmo de número 15, este é o verdadeiro cidadão do céu. Quer manifestar gratidão a Deus? É quando você é sal da terra. E para ser sal da terra, tem que ser transparente. Tem que manifestar a sua realidade interior. Não hipócritas, não fingidos. Vivo o que prego, não prego para viver. Porque tem muitos hoje pregando para viver, né? É o seu ganha-pão. Mas viver por pregar é evidenciar um cristianismo autêntico. É aqueles que as pessoas olham e vê que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nada, irmãos, nada mais glorifica a Deus e dar ou prestar ações de graças a Deus. É você ter um sentimento de dívida que o leva em retribuir com igualdade,
Por isso que Jesus fala lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 13: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E aí ele diz que não se pode edificar ou esconder um monte, não tem como. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. E aí ele vem dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Aleluia. Quando o Pai estiver sendo glorificado por esse mundo em trevas, então você está realmente tendo ações de graças, sendo sal e terra, sal da terra e luz do mundo. E em terceiro lugar, que aborreçam a avareza. Irmão, tem pessoas que dizem: eu sou grato a Deus. Mas o que você faz para manifestar a gratidão? Você está apegado a esse mundo? Quando eu falo de aborrecer a avareza, o que é a avareza? É o excessivo e desonesto apego ao dinheiro ou a que é material. E o que é que Paulo fala lá em 1 Timóteo? Se nós lermos, nós vamos ver que Paulo, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo capítulo 6, eu vou ler esse texto, versículo 7, diz assim: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se passaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, siga a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Desprendidos, não avarentos, praticando a caridade. Olha aqui que Paulo ele coloca coisas tremendas aqui. Primeiro, foge dessas coisas, fogem da ganância, fogem do apego desonesto e excessivo aos bens materiais. Aplique-te na justiça. Sabe o que é se aplicar na justiça? Estar em sintonia com o poder governante. O poder governante não é o Bolsonaro, e logo será o Lula, se for ainda. O poder governante é Deus. Deus é soberano. Se você estiver ao lado do poder governante, você vai ter o direito, é de direito, todos os benefícios que esse reino promove. Então você vai ter a bênção de Deus, a proteção de Deus, a graça de Deus. Depois ele vem falando, siga a piedade. O que é piedade? É uma devoção, é um amor pelas coisas religiosas. Pastor, você fala de religião? Falo. Porque a Bíblia diz qual é a religião pura e imaculada. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, quer dizer, cuidar dos necessitados e guardar-se da corrupção do mundo.
tudo aquilo que é pecado. Essa é a verdadeira religião. E isso só fazemos quando estamos em Jesus. A fé, confiança absoluta em Deus, porque Deus é o nosso provedor. Tem pessoas que confiam em carros, outros em cavalos. Mas diz o salmista, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus, porque Ele é o nosso provedor. O teu provedor não é a tua empresa, o teu provedor não é o teu patrão, o teu provedor não é nada desta terra, é Deus, Ele é o teu provedor. E quando Deus manda, até o diabo obedece. Lembra daquela ilustraçãozinha? Que tinha uma família passando fome. E o vizinho era um zombador. E aquela mãe preocupada com a fome dos filhos. E ela ouvia lá, o vizinho ouvia eles orando. Aquela mãe orando, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Manda alguém trazer alguma coisa, Senhor. Nós estamos necessitados. E aquele vizinho, ele falou, eu vou enganar esses crentes aí. E foi lá, comprou uma cesta básica. E chamou uma pessoa e diz, leva lá para aquela família que eles estão precisando. E se eles perguntarem quem é que mandou, você diz que foi o diabo. Aquele homem foi lá, pegou a cesta, levou lá, bateu palma, aquela pessoa saiu e trouxe aquela cesta básica para aquela mãe abraçou e já começou a chorar, né? Oh, glória a Deus, aleluia, Deus ouviu a nossa súplica, a nossa oração, muito obrigado, moço. E ia entrando assim, e o moço dizia, mas a senhora não vai perguntar quem é que deu? Ela falou assim, não precisa saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então Deus é o teu provedor. Deus, aonde está envenenado, Ele purifica. Aonde não tem, Ele faz aparecer. Aonde tem pouco, Ele multiplica, porque Ele é o nosso provedor. Quando você é grato a Deus, você pratica a caridade, é o amor à ação, ato que beneficia o próximo. Paciência é perseverança na fé, esperar o momento certo, o momento de Deus. Mansidão, a doçura, a suavidade, desprendidos. Você é desprendido, irmãos? Se Deus te der uma ordem, você está pronto para obedecer? Abraão estava bem confortado lá na sua terra, com seus familiares, suprido de todas as coisas. E Deus disse, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vá para um lugar que eu hei de lhe mostrar. Se Deus te desse uma ordem, você tem essa fé, essa confiança em Deus de obedecê-lo? Palavras é muito fácil. Ah, como é fácil distribuir palavras. É muito fácil. Mas a palavra caridade é o amor em ação. Se não houver, tudo soa como coisas vazias, vãs, inúteis. Você quer ser grato a Deus? Tema a Deus. Seja homem de verdade, seja uma mulher de verdade. Se desapegue. Viu? Desapegue-se. A verdade é que nada trouxemos para esse mundo. E fato é que nada vamos levar dele. A nossa vida com Deus é a mais importante. Que Deus nos abençoe. Ser gratos a Deus é lutar para retribuir com ações que glorifiquem a Deus, que glorifiquem o nome do Senhor.
fugindo de tudo que Deus abomina, fazendo como Paulo fez. E lá no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se coloque em pé em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, eu estou grato, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido e nos capacitado. Pai Santo, Deus amado, seja sobre nós a tua graça, seja sobre nós o teu poder, a tua unção, e que o grande amor do Senhor, a graça salvadora do Senhor continue sobre as nossas vidas, e que sejamos gratos a ti em cada momento, em cada detalhe da nossa vida, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre cada vida, cada coração, hoje e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.